Em nome de Deus, declaro aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Jó 11, versículo de 15 a 18. Em seguida, a orai, Pai Nosso. Porque então o teu rosto levantarás sem mácula, e estarás firme e não temerás. Porque te esquecerás dos trabalhos e te lembrarás deles, como das águas que já passaram. E a tua vida mais clara se levantará do que o meio-dia. Ainda que haja trevas, será como amanhã. E terás confiança, porque haverá esperança, e olharás em volta e repousarás seguro. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Determine ser feita a leitura da ata anterior. A ata da primeira sessão ordinária da Câmara Municipal de Nova Glória aos 5 dias do mês de dezembro de 2022, com início às 9 horas, com a presença de todos os vereadores: Valdemir Adriano Domingos, Alanziel Moraes Silva, Clayton Arcanjo de Assis, Enivaldo Domingos Braz, Jocenil Alves dos Santos, Léa Márcia Cabral, do PP, Alex Martins Lemos da Silva, Felipe Gonçalves de Araújo e Livani Victor de Oliveira do DEM. Depois de verificar a presença de todos, o senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão com a leitura bíblica em Salmo 148, versículo de 1 a 14. Em seguida, anunciou a leitura e discussão da ata anterior e a qual foi aprovada sem restrições. Não havendo matérias a apresentar por parte do Executivo, passou para as matérias do Legislativo e determinou ser feita a leitura dos projetos de leis. Projeto de lei número 032/2022, de autoria do vereador Alanziel Moraes Silva. Institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica e dá outras providências. Projeto de lei número 033/2022, de autoria do vereador Valdemir. Dispõe sobre a revogação da lei número 853, de 17 de março de 2021, e dá outras providências. Após a leitura dos projetos, o senhor presidente passou os mesmos às devidas comissões para darem seus pareceres. E em seguida determinou ser feita a leitura da moção número 002/2022, de autoria do vereador Felipe, em homenagem aos policiais militares, segundo sargento Marcos Antônio Rodrigues e soldado William de Oliveira da Silva, pela ação que resultou no salvamento de uma bebê. Após a leitura da moção, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita, a palavra ficou franca para a apresentação de requerimento verbal. Pela ordem, o vereador Alanziel fez 2 requerimentos verbais ao senhor presidente. O primeiro requerimento, solicitando o senhor prefeito municipal, junto à Secretaria Municipal do Meio Ambiente, no sentido de construir o viveiro municipal e que já tem lugar propício para o mesmo, na antiga escola estadual Bezerra de Menezes, pois já existe o poço artesiano e o clima está satisfatório devido ao período chuvoso. Segundo requerimento, solicitando o secretário municipal do Meio Ambiente, junto à Secretaria Municipal de Saúde e coordenador de endemias, no sentido de fazer a calafetação de fossos no nosso município, e pede à Secretaria do Meio Ambiente que o projeto seja colocado em prática. Após os pedidos verbais, entrou em discussão. O vereador Livani e o vereador Felipe parabenizou o vereador Alanziel pelos requerimentos verbais. E não havendo mais discussão, entrou em votação. Todos aprovados por unanimidade. Em seguida, a palavra ficou franca aos senhores vereadores. Pela ordem, o vereador Felipe se manifestou, cumprimentou todos os presentes e disse que fez uso da tribuna por 3 motivos. Primeiro, fez um comentário da moção de aplauso de sua autoria. Segundo, parabenizou o pastor Joel Pedro de Souza pelos seus 40 anos de pastoreio. E, em terceiro, parabenizou o vereador Valdemir pelo projeto de lei que revoga a lei de fogos e artifícios. E finalizou agradecendo e desejando boa semana de trabalho a todos. E não havendo mais manifesto e mais nada a ser tratado, o senhor presidente agradeceu a Deus todos os presentes e declarou em nome de Deus encerrada a presente sessão às 10 horas e antes marcou a próxima sessão para o dia 6 deste, às 17 horas. Após a leitura da ata, entrou em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente ata.
Passo para a matéria da ordem do dia. Matéria do Executivo. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do projeto de lei 034/2022. Projeto de lei número 034/2022, que dispõe sobre transformar a área rural dentro do perímetro urbano em área urbana e doa a área ao Estado de Goiás e revoga a lei 926/2022 e outras providências. Senhor presidente, senhora vereadora e senhores vereadores, a par dos nossos cumprimentos, encaminhamos e apresentamos a matéria que visa corrigir erros formais na Lei 926, de 10 de 2022, que regulariza a doação do Estado de Goiás da área onde se encontra construída a Escola Edson Aires Bezerra, no povoado do Novo Oriente, quando, na verdade, o nome da escola estadual é Edson Aires Pereira, além de constar 2 artigos, segundo e o consequente, alterar os números dos demais artigos, revogando-se, para tanto, a lei número 926. Assim sendo, o objeto da matéria já está aprovado por lei, o que se pretende é apenas corrigir os erros formais apontados na lei. Portanto, são essas razões que se levou a propor esse presente projeto, com o fim de corrigir o feito e com a aprovação de nova lei devidamente corrigida. Nestes termos, desde já, externamos os vossos sinceros agradecimentos, senhor Carlos de Oliveira, prefeito municipal. Após a leitura do projeto, passo o mesmo para devidas comissões dar seu parecer. Passo para a matéria do Legislativo. Determina o primeiro secretário a fazer a leitura do parecer 038/2022. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto de lei número 032, que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica e outras providências. O relator da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 032, de 5 de dezembro de 2022, emite parecer nos termos como se vê adiante. Trata-se de projeto de lei apresentado pelo senhor vereador Alanziel Moraes Silva, que tem como objetivo criar a Semana Municipal da Cultura Evangélica, devendo ser comemorado anualmente na última semana do mês de novembro. Em apartada síntese, é o que importa relatar. Inicialmente, cumpre ressaltar que o artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal, outorga poderes aos municípios a legislarem sobre os assuntos de seu interesse local, que é o caso em análise, uma vez que a fixação de datas comemorativas em âmbitos municipais busca homenagear setores, grupos ou atividades relevantes para a comunidade, incentivando o convívio social e a reflexão. No mesmo contexto, por ser um assunto que interessa a coletividade, o vereador, ao apresentá-lo, está amparado pela competência que lhe é atribuída ao artigo 44, inciso 3 do regimento interno dessa Casa de Leis. Feitas as considerações nos aspectos que cabe a essa comissão analisar, não se vislumbra óbice a aprovação do projeto de lei, uma vez que atende os requisitos legais básicos, estando apto à tramitação, discussão e deliberação pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e, no mérito, a aprovo. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer das comissões. A CCJ, em sessão no dia 6 de dezembro, acatou o voto relator e opinou unanimemente na juridicidade e mérito pela aprovação do projeto de lei número 032, que institui a Semana Municipal da Cultura Evangélica e outras providências. Sala das reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, 6 dias no mês de dezembro de 2022. Livanir Victor de Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. E Alanziel Moraes Silva, secretário. Após a leitura do parecer, entre em votação. Quem estiver de acordo como está, aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente parecer. Está em discussão o projeto de lei 032/2022, de autoria do vereador Alanziel. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar o colega vereador Alanziel pela propositura dessa lei. A gente sabe que no nosso município, a comunidade evangélica corresponde a uma boa parte da nossa população e que eles são aí um grupo religioso de todas as denominações muito presentes na nossa comunidade. E com essa semana, com toda certeza, vai favorecer muito as práticas aí para a comemoração do orgulho aí evangélico dessa comunidade evangélica. A gente sabe que no nosso município já tem a tradição do começo de ano do Festival de Folia de Reis, que é uma tradição católica. Então,
eu acredito que com a semana da comunidade evangélica, a gente pode estar equiparando e dando aí, colocando em prática no nosso município também o Estado laico, dando oportunidade de culto e de propagação da fé cristã, tanto evangélica, com essa criação, como já temos no nosso município, da fé católica, com o Festival de Folia de Reis. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo como está, aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o projeto de lei pela primeira votação. Determine o primeiro secretário fazer a leitura do parecer 039/2022. Parecer número 039 de 2022. Parecer da CCJ, combinado com a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, dispõe sobre a revogação da Lei nº 853, de março de 2021. O relator da Comissão de Constituição e Justiça e Redação, após analisar o projeto de lei número 033, de 5 de dezembro de 2022, emite parecer nos termos como se vê adiante. Trata-se de um projeto de lei apresentado pelo vereador Valdemir Adriano Domingos, que tem como objetivo revogar a Lei nº 853, que dispõe sobre a proibição da utilização de fogos de artifício no município de Nova Glória. Argumenta que, desde a aprovação da mencionada lei, o poder público tem recebido inúmeras reclamações pedindo pela sua revogação, com alegações que a queima de fogos nas comemorações culturais, religiosas, esportivas é um ato tradicional na cidade e que, além de tudo, prejudica a economia local, uma vez que reduziu o seu consumo por parte da comunidade. A matéria veiculada nesse projeto de lei se adequa aos princípios que regem a competência legislativa assegurada ao município, esculpido no artigo 30, inciso 1 da Constituição Federal. No mesmo contexto, pode ser um assunto que interessa a coletividade e o vereador, ao apresentá-lo, está amparado pela competência que lhe é atribuída no artigo 44, inciso 3 do regimento interno desta Casa de Leis. Nesse sentido, não se vislumbra óbice a aprovação do projeto, estando apto para sua tramitação, discussão e deliberação pelo plenário. Diante do exposto, considera a matéria legal, juridicamente correta e em mérito aprovo. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Parecer das comissões. A CCJ, em sessão no dia 6 de dezembro, acatou o voto relator e opinou unanimemente, pela juridicidade e pelo mérito da aprovação do projeto de lei número 033. Sala de reuniões da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, aos 6 dias do mês de dezembro de 2022. Ivanir Victor de Oliveira, presidente. Felipe Gonçalves de Araújo, relator. Alanziel Moraes Silva, secretário. Parecer da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social. A referida comissão, em sessão no dia 6 de dezembro, também acatou o voto do relator e opinou unanimemente pela juridicidade e no mérito pela aprovação do projeto de lei número 033, que dispõe sobre revogar a lei número 853 de março de 2021. Sala das reuniões da Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, aos 6 dias do mês de dezembro de 2022. Enivaldo Domingo Braz, presidente. Alanziel Moraes Silva, relator. E Leia Márcia Cabral, secretária. Após a leitura do parecer, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada por 7-1. Está em discussão o projeto de lei número 33/2022. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. É uma matéria polêmica, essa matéria. A gente sabe que tem muitas pessoas que são favoráveis à lei, mas eu, no meu entender, pela cultura do nosso município e pelas reivindicações que a gente escuta da população, pela falta de cumprimento da lei, só não propus a revogação antes dessa lei, em respeito ao vereador que foi autor dela, e esperei até que o mesmo propusesse a revogação. Então, ontem eu já parabenizei o vereador, o mesmo que foi o autor, pela proposição da revogação da lei, e vou aí manter o meu voto a favor da revogação dessa lei. O projeto ainda está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Livanir. Senhor presidente, esse projeto, quando foi colocado pelo senhor a primeira vez, o intuito era que a gente votou e aprovou, era de proteger as crianças autistas especiais que sofrem muito quando solta foguete, principalmente com abuso, muito foguete, os animais, as pessoas idosas.
E a gente foi totalmente a favor de criar essa lei apresentada pelo senhor. Aí, pouco tempo depois, veio do prefeito pedindo a revogação da lei. Nós não quisemos revogar, né? Nós quisemos manter a lei. Mas não adiantou, porque poucos dias depois que nós mantemos a lei, os foguetes foram soltados no centro da cidade, lá no povoado da Plana, rajadas de foguete, comemorando a vitória do processo do prefeito. Então, ele mesmo descumpriu a lei que ele sancionou, que nós criamos. Então, essa lei não teve validade no nosso município, nem está tendo até hoje. E hoje, eu fico feliz porque o senhor apresentou esse projeto para revogação da lei, e vamos revogar essa lei, mas pedir que as pessoas tenham consciência, quando tiver um vizinho que tiver uma criança especial, um idoso doente, um dia de um velório, próximo ao centro de saúde, que evite soltar foguete e que a lei possa punir aqueles que desrespeitaram, né? Essas que já tem na lei que proíbe esse tipo de atitude de soltar foguete com abuso. Então a gente estava tendo uma lei que ninguém cumpria ela no município. Então a lei que era descumprida até mesmo pelo prefeito que sancionou a lei. Então a gente criou a lei e vai derrubar ela de novo, porque é uma lei que ela não vale, que não é cumprida, é melhor não ter, porque até mesmo a gente paga o preço. Até mesmo eu, poucos dias atrás, fiquei com vontade de ir na rua, porque o Flamengo foi campeão da Libertadores e os meninos estavam soltando foguete. Eu queria ir lá na carreata, fiquei lá com o coração pequeno, apertado, não fui na carreata porque estava soltando foguete. E eu fui um autor, eu aprovei a lei de proibir soltar foguete. Eu não podia ir lá fazer parte soltando foguete, né? Então agora espero que tenha mais comemorações aí, principalmente que a seleção brasileira seja campeã do mundo, para a gente soltar bastante foguete com consciência no lugar que for permitido. O projeto ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado por 7-1. 7-2. Ou 6-2, né, no caso. Determino o primeiro secretário fazer a leitura da moção 03/2022, de autoria do Felipe Gonçalves de Araújo. Moção 0033 de 2022, Nova Glória, 6 de dezembro de 2022. Senhor presidente, o vereador Felipe Gonçalves de Araújo requer nos termos que lhe permite o regimento interno dessa casa, após ouvir o plenário, que lhe seja concedida a moção de aplausos em homenagem ao agente de Polícia Civil, Evani Leite Araújo, pelos relevantes serviços prestados em sua carreira policial. A Câmara Municipal de Nova Glória aplaude o agente de Polícia Civil, Evani Leite Araújo, e faz-se o presente com o fim de aplaudir Evani Leite Araújo, que desde o seu ingresso como policial civil, sempre exerceu suas funções de forma exemplar, onde desconheça a existência de qualquer ato que desabone sua conduta profissional. Após 26 anos de bons serviços prestados à segurança pública, sendo 18 anos exercidos em Nova Glória, merecidamente irá se aposentar sem qualquer obscuridade em sua carreira. Por isso, é com grande satisfação que proponho essa honraria, como forma de parabenizar e agradecer por todos esses anos de serviço desempenhados com comprometimento na atividade policial. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Nova Glória, aos 6 dias do mês de dezembro de 2022, Felipe Gonçalves de Araújo, vereador. Após a leitura da moção, está em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Evani. Só parabenizar o vereador Felipe por essa propositura dessa moção, que é uma pessoa, né, o Evani é uma pessoa do nosso respeito na nossa cidade, que é uma pessoa que sempre está pronto para fazer um favor, para desenvolver o seu trabalho de policial no nosso município. É um orgulho para Nova Glória ter uma pessoa dessa
recebendo essa honraria. Então, parabenizo o vereador por essa atitude. Requerimento, moção ainda está em discussão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, eu sou suspeito para falar sobre essa justa homenagem. Os colegas aqui podem até ter percebido que na leitura dessa moção, até me emocionei hoje. Hoje eu estive em Goiânia junto ao meu pai, para ele fazer a entrega dos pertences dele, após quase 27 anos dedicados à carreira policial, à segurança pública do nosso estado, e que 18 desses anos foram prestados aqui no nosso município. Todos vocês conhecem, sabem do trabalho que ele prestou, nunca negou de atender a nossa comunidade, não só na delegacia de polícia civil, mas eu que cresci dentro de casa, vendo muitas das vezes nossa população buscar até mesmo atendimento lá em casa, sei o quão árduo foi essa missão dele durante esses 26 anos. Muitas das vezes colocou a sua vida em risco, até não só aqui em Nova Glória, mas em outras cidades, atendendo pelo nosso estado de Goiás em operações policiais. E eu sei o que é o valor disso, porque hoje eu tenho o prazer de estar aqui como vereador nessa Casa de Leis, poder propor essa homenagem ao meu pai em vida. Porque quantos agentes de segurança pública são homenageados só depois da sua partida, muitas das vezes partida causada mesmo pelo ofício de estar trabalhando na defesa da nossa comunidade. Então, eu quero pedir até desculpa aos colegas pela emoção, mas é porque hoje, por ter ido em Goiânia junto com ele, para ele estar encerrando esse ciclo na vida dele e saber o quão foi difícil essa trajetória, e a gente vir para essa sessão aqui hoje para eu poder chegar a tempo, porque eu pensei que às vezes poderia nem chegar a tempo de apresentar essa homenagem. E então eu peço aí a colaboração dos colegas, peço ao senhor presidente para dar voz a essa justa homenagem aí, porque eu acredito que não é, eu não falo isso não só como filho, falo isso porque acompanhei de perto a minha vida inteira, porque dos 26 anos eu estive presente em 24. E é um orgulho para mim ter o senhor, meu pai, como pai, mas acima de tudo como profissional da segurança pública do nosso estado de Goiás. A moção ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entra em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovada a presente moção, por unanimidade. Não havendo mais matéria escrita, a palavra está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Não havendo requerimento Pela verbal. ordem. Pela ordem, Valdo Bolsão. Senhor presidente, requerimento no sentido de pedir para fazer limpeza, capinar as calçadas, os matos das calçadas do povoado do Jardim Paulista, porque a pedido da população está muito sujo lá, para passar o final do ano mais limpo, né? Muito obrigado. Após o pedido verbal, está em discussão. Não havendo discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento verbal. A palavra está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Pela ordem. Pela ordem, Pela ordem. Valdo. Senhor presidente, requerimento no sentido de pedir para fazer o conta-piso aqui da entrada da prefeitura, porque está muito perigoso, às vezes a pessoa trouxe o pé ali, machucar por causa de estar
porque buraco, né? Então, fazer esse pedido, esse requerimento para eles. Muito obrigado. Após o pedido verbal estar em discussão. Não havendo discussão, entra em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Pela ordem, Lanziel. Senhor presidente, gostaria que o senhor enviasse um ofício, em nome dessa Casa de Leis, ao assessor jurídico, à Secretaria de Administração, para saber qual a situação final daquela creche lá no Jardim Paulista. Qual é o status que ela está lá? Qual é a posição que está? Informar essa Casa de Lei, por favor. Após o pedido verbal estar em discussão. Pela ordem. Pela ordem, Felipe. Senhor presidente, requerimento importante do vereador Lanziel. Logo que a gente tomou posse, se eu não me engano, no nosso segundo mês de trabalho, março de 2021, eu estive na GEAB para solicitar algumas outras demandas e tentei ver um pouco sobre aquela situação. É uma situação complicada. A gente tem uma obra lá que é no dinheiro nosso, nós pagadores de impostos, todos nós, vereadores, a população, todo mundo pagou e está lá. E o vereador Lanziel levantou aqui hoje e parece que foi esquecida aquela obra. A gente tem que saber que o dinheiro público tem que ser bem aplicado. Então, eu acredito que o interessante seria se nós, todos os vereadores, nos juntasse para, nem que seja, montar caravanas e caravanas aqui, 2, 3, 4, 5, 6 viagens, a Goiânia, aonde for, para a gente buscar uma solução para aquilo ali. Porque, primeiro, necessidade de ter aquela creche ali no Jardim Paulista, porque é necessária, para que as mães de todos os distritos não tenham que se deslocar até Nova Glória para trazer as suas crianças. E, segundo lugar, porque é uma obra que está lá parada, salvo engano, há mais de 10 anos, quase 10 anos, e é dinheiro nosso indo para o ralo. Porque obra parada é prejuízo, é negação, é prejuízo para a nossa população. Requerimento ainda está em discussão. Não havendo mais discussão, entrou em votação. Quem estiver de acordo, fica como está. Aquele que não estiver, queira se manifestar. Aprovado o presente requerimento. A palavra ainda está franca aos senhores vereadores para apresentação de requerimento verbal. Não havendo mais requerimento verbal, a palavra está franca aos senhores vereadores. Não havendo mais manifesto, mais nada a ser tratado, agradeço a Deus, nobre companheiro da galeria que se faz presente. Declaro encerrada a presente sessão, convocando-os para dia 7 de dezembro, às 17 horas, em qualquer momento, se fizer necessário.